Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E se você tá aqui nesse vídeo hoje, é porque você sabe que você precisa ouvir isso. É porque você tem se afastado de Deus e você quer voltar. E, gente, eu te agradeço muito por estar nesse vídeo. Eu prometo que se você ficar até o final, você não vai se arrepender, porque assim, eu também tô precisando me preencher de Deus novamente, como todos os dias a gente precisa. E antes da gente começar esse vídeo, eu só queria dizer pra vocês que o meu sumiço foi por motivos de vestibular, estudos e terceirão. Gente, a minha rotina ela tá extremamente agitada e é muito difícil de eu intercalar as gravações. Mas eu prometo que eu vou voltar, agora que eu entrei de férias, vai dar tudo certo. E a temporada do Chá com Testemunhos vai voltar sim, parte 2 dela. Mas antes de mais nada, eu queria dar uma introduzida a essa parte 2 da temporada com esse episódio. O tema de hoje é algo que eu tenho visto muito nas pessoas que estão à minha volta e muito na minha vida, que é quando a gente se afasta de Deus. Gente, primeira coisa que eu quero começar já dizendo assim, logo de cara, é que tá tudo bem você se afastar de Deus às vezes. É completamente normal. Todo mundo que tá amadurecido na fé, com certeza já passou por um momento desses. Um momento em que, às vezes, alguma coisa na sua vida, seja um fato que aconteceu, ou seja uma rotina, faz com que você se atrapalhe. E faz com que você não deixe tempo suficiente para Jesus. E é exatamente isso que eu quero falar hoje com vocês. E para isso, eu vou usar também, assim, algumas frases de uma música que eu amo muito, que chama Eu Tenho Você. Fica a dica aí para quem quiser escutar. E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é justamente isso. Tá tudo bem, às vezes, a gente se perder na fé. Tá tudo bem, às vezes, a gente duvidar. Os próprios discípulos duvidaram, poxa. Eu uso muito exemplos da Bíblia sobre fatos que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente duvida sobre a existência de Deus e a gente esquece, e a gente se sente tão culpado, e a gente esquece que quando Jesus ressuscitou, muitos discípulos duvidaram que Jesus tinha ressuscitado. Muitos discípulos falaram, não é Jesus. E vocês acham assim, uma perguntinha genuína, vocês acham que Jesus deu as costas por causa disso? Pelo que eu me lembro, ele não só continuou lá, mas ele também provou que ele estava lá. Ele também fez questão de chegar para eles e provar que ele estava lá. Às vezes, gente, as coisas da vida, sejam a nossa rotina, que é algo que eu vou falar muito, seja a nossa rotina, sejam, às vezes, o grupo de amigos que a gente tá, as coisas da vida que acontecem fazem a gente duvidar de que Deus realmente está com a gente. Às vezes acontece alguma coisa de ruim na nossa vida e a gente fala, poxa, por que Deus deixou isso acontecer? E a gente se afasta. Às vezes, na nossa rotina, que é o meu caso, a gente deixa aquele último momento do dia para Deus. Sabe aquele negócio do tipo, se der tempo eu rezo? Se der tempo eu vou escutar aquela música? Se der tempo, porque eu tô com tanta coisa para fazer, se der tempo eu faço aquilo. Eu rezo. Se der tempo eu converso com Jesus. Sabe o que eu gosto de imaginar? Tem um desenho que um dia eu vi, que era Jesus sentado numa mesa de jantar, esperando, e o seu lugar vazio, porque você deixou para a última hora. E a gente às vezes se sente culpado, né? Porque Jesus tá lá o tempo todo pra gente. O tempo todo. Ele não deixa a gente por último. E é verdade isso. Jesus não deixa a gente por último. Quando a gente ora pra Jesus, eu duvido que ele chegue e ele fale, a oração dela eu deixo pra depois. Se der tempo, eu escuto a oração dela. Se der tempo, eu escuto. Eu tô com tanta coisa na cabeça. Tem tanta guerra acontecendo. Se der tempo, eu escuto a oração dela. A última coisa que eu imagino acontecendo é isso. É a última coisa. Porque se tem uma coisa que Jesus faz, e se tem uma coisa que Jesus ele é, no caso de estar com a gente, ele é imediatista. É só você falar, Jesus, eu quero estar. Jesus, eu quero te sentir. E ele vem imediatamente. Claro que em relação aos planos dele, as coisas que a gente pede, as orações que são atendidas, às vezes são orações que demoram um pouco. E a gente já falou isso no podcast. São orações que às vezes demoram para ser atendida porque não é para ser agora. Porque às vezes você não está pronto para receber essa oração que você pediu. Essa coisa que você pediu, esse sonho que você pediu. Às vezes você precisa ainda construir um pouquinho mais de você. Você precisa entender ainda alguma coisa ao seu redor. Mas em relação a chamar a presença dele, o Espírito Santo sempre foi muito imediatista. A gente chama, a gente clama e ele vem. Então, eu acho que a gente se afasta às vezes porque a gente deixa Jesus para a última hora.
sendo que Ele nunca deixou a nossa oração de última hora. Ele nunca deixou a gente desamparado e deixou a gente para depois. Ele nunca deixou. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, e às vezes a gente começa a duvidar da existência de Deus, Deus entende completamente. Porque Ele sabe que a gente não é de ferro. Poxa, quantas pessoas ao longo da Bíblia, ao longo das histórias bíblicas, também duvidaram da existência de Jesus quando estavam passando por um momento difícil? Eles também duvidaram. E Jesus sabe dessa nossa essência humana. Ele sabe que a gente vai duvidar. E é por isso, é pelo fato de Deus ter se tornado homem, se fez em Jesus e sentiu as sensações humanas, é porque é por conta disso que ele sabe exatamente o que a gente está sentindo. E é por isso que ele não fica bravo conosco. Uma das coisas que a gente mais faz é que quando a gente se afasta de Deus, a gente passa um tempinho longe de Deus e aí a gente fala, agora eu vou voltar, mas putz, se eu voltar, ele tá bravo comigo. Ele não vai me aceitar, porque eu fiquei muito longe dele. Eu fiquei muito tempo longe dele. Tem uma história na Bíblia que é a história do filho pródigo. Eu não sei se vocês já escutaram, mas é uma história que ela mexe muito comigo, porque fala sobre exatamente isso. Resumindo, dois irmãos, um irmão que ficou e um irmão que ficou com o pai na casa e um irmão que pediu toda a herança e foi embora. E depois esse irmão voltou sem nada, pediu abrigo e o pai forneceu abrigo. Esse pai, gente, é Jesus. E esse filho que vai para o mundo somos nós. Esse pai que aceita o filho de volta, que faz festa, em nenhum momento ele ficou bravo com o filho. E quem falou essa parábola do filho pródigo foi Jesus, tá? O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Do tipo, filho, não importa por onde você for, não importa por quais águas você andar, não importa por quais desertos você andar, lá eu estarei contigo. Gente, quantas passagens na Bíblia ele não fala que por qualquer dificuldade que você passar, ele vai estar lá? Qualquer dificuldade. E essas dificuldades também incluem você se afastar dele. A fé, gente, eu costumo falar que é igual um batimento cardíaco. Se ela ficar reta, se ela não tiver altos e baixos, é uma fé morta. A gente se apaixona por Deus de novo nesses altos e baixos. A gente se apaixona de novo e de novo nesses altos e baixos que a vida tem, que a gente começa a perceber que mais ainda Deus está com a gente. Nos baixos, quando a gente está mal, quando a gente está no fundo do poço. E nos altos também, quando a gente está feliz e a gente fala, cara, eu não merecia isso. Eu não sei nem como eu tenho isso. Mas eu tenho certeza que foi o Senhor. Não existe um pai que não aceite o filho de volta. Não existe. É um amor insuperável. Qualquer coisa que você fizer, não existe. Se você quiser voltar... Se você tivesse a vontade de falar, eu quero voltar, eu quero estar perto do meu pai, ele está de braços abertos para você. E eu sei que às vezes a gente tenta voltar várias vezes e a gente fala, cara, não tá indo. Eu tô tentando de todo jeito, mas não tá indo. Eu não tô sentindo ele. Talvez seja isso. Você tá querendo muito. Como assim você tá querendo muito? Você tá querendo sentir daquele jeito que você sentia quando você estava se apaixonando. E a gente muda, a nossa fé muda. Eu não tô falando que você nunca mais vai se sentir assim, muito pelo contrário. A gente se sente assim, eu me sinto assim muitas vezes. Mas tem vezes que um simples gesto de alguém, uma simples palavra, enfim, qualquer coisa pequena que eu vejo, eu já me sinto de volta perto dele. Às vezes a gente quer muito quando a gente precisa de algo mais simples para perceber ele. A gente fala, Deus, faz milagres na minha vida. Eu preciso que você faça um milagre na minha vida para eu te ver de novo. Será? Será que ele já não se mostrou para você de uma outra forma? Você está procurando ele nas coisas grandes e ele está nas coisas pequenas da sua vida? A gente às vezes se afasta porque a gente começa a procurar Deus no extraordinário. E por mais extraordinário que Deus seja, ele não está lá. Ele está, muitas vezes, porque muitos milagres acontecem. Mas ele não está só lá. Ele também está no seu ordinário. E é por isso que, muitas vezes, quando a gente tira a nossa oração do nosso dia a dia, a gente se perde de Deus. Porque quando a gente se estabelece na fé, ele começa a se fazer no nosso ordinário. E, para isso, eu trouxe uma dessas frases da música que eu disse que eu ia trazer. Na música ela fala assim, só faltava eu perceber. E é exatamente isso.
A música fala, eu tenho você, só faltava eu perceber. É exatamente isso. A gente já tem. Essa sensação de afastamento é uma sensação tão passageira e é algo que engana a gente. Porque quando a gente menos percebe, quando a gente mais, assim, menos espera, Jesus está lá. Só faltava a gente perceber, porque essa sensação de afastamento é uma sensação que a gente tem, mas nunca foi ele se afastar. Ele nunca se afastou da gente, mas é a sensação que a gente tem de não viver constantemente com ele. E a gente se sente se afastando. Mas só faltava eu perceber que você estava lá para eu me entender de novo. Para eu entender tudo o que está acontecendo de novo. O nosso erro é a gente achar que a gente vai conseguir viver a nossa vida diariamente, seja o mais ordinário possível, a vida mais rotineira possível. Você ir para a escola, da escola para casa, da casa para a escola. É a gente achar que, mesmo assim, Deus não está lá. É achar que a gente vai conseguir seguir essa rotina nos nossos planos. Até que a gente começa a ver que as coisas estão dando errado. E as coisas a gente não está mais se sentindo como a gente estava antes. E aí que a gente percebe que a gente se afastou. Que às vezes a gente se deixou levar pelo mundo. E eu não tô falando daquela parte do mundo em que a gente se deixa levar pelo pecado ou pelas essas coisas. Eu tô falando da parte do mundo que a gente se deixa levar pelo simples fato de estar vivendo a vida. Mas uma vida sem Jesus. Que eu não sei vocês, pra mim não tem graça. E a graça na palavra graça mesmo. De graça de Deus, não tem graça. Uma coisa que eu quero que você entenda é que não importa quantas vezes você errar, não importa quantas vezes você se sentir afastado, ele não tá bravo com você. Esse pensamento de achar que Deus tá bravo com a gente é uma das coisas que mais afasta a gente de Deus quando a gente tá mal ou quando a gente acha que fez alguma coisa errada. Quando a gente comete algum pecado, quando a gente volta pro mundo, quando a gente se afasta, quando acontece qualquer uma dessas coisas e a gente vai voltar e a gente fala, putz, não vou voltar não, porque se eu bater na porta, ele vai ficar bravo comigo. Gente, e o que eu acabei de falar do filho pródigo? O que Jesus falou do filho pródigo? Poxa, ele falou que qualquer pai que ama aceitaria seu filho de volta e faria festa. Ele falou sobre a parábola do filho pródigo, ele falou sobre a parábola da ovelha perdida, que uma ovelha encontrada vale mais do que 99 achadas. Que prova tá faltando pra você que é só você voltar? É mais simples do que a gente pensa. Muitas vezes essa sensação de que a gente não está conseguindo falar com Deus, essa sensação de que a gente não está conseguindo voltar é porque nós mesmos estamos fazendo isso. É porque a gente tem essa consciência de que se fosse, a gente olha para o nosso lado humano e a gente fala, poxa, mas se fosse comigo eu não ia aceitar de volta. Ok, você é humana. Deus não. Deus, ele faz o extraordinário e o ordinário. Ele é mais. Ele é mais do que emoções humanas. Se você faria isso de quando alguém fosse voltar para você, você não queria aceitar, tudo bem, depois a gente melhora isso. Mas saiba que Deus não é assim. Deus não tem essa sensação humana de não aceitar de volta. Poxa, você está pedindo para voltar. Por que ele não aceitaria de braços abertos? Poxa, Jesus fica tão feliz. Ele fica tão feliz. E, poxa, você chegou até aqui. Depois de tantas orações, depois de tantas missas, ou algum tipo de oração que você vá, algum tipo de grupo, depois de tantos lugares que você foi, depois de tantos evangelhos que você espalhou, simplesmente pela sua vida, simplesmente pelo seu testemunho, depois de tudo isso, depois de tantas orações, você vai parar agora? Por quê? O que mudou de lá pra cá? O que mudou quando você se apaixonou por Deus? Foi a sua rotina? Foi alguém que te afastou? Foi você mesmo que te afastou? Foi isso que mudou? Então, poxa, por que você ainda está mantendo essa pessoa, esse pensamento, esse lugar que te afasta? A gente tem uma mania enorme de se auto-sabotar. A gente se sabota muito. E a gente começa a colocar quem Deus deveria ser na nossa cabeça. Ai, Deus deveria não me aceitar de volta. Mas não cabe a você isso. Cabe a Ele. E Ele vai. E eu posso dizer que eu sou a prova viva disso. Ele me aceitou de volta. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A minha fé, ela não é melhor ou pior
porque eu me afastei e eu voltei. A minha fé, ela não é melhor ou pior porque eu me afastei e eu soube voltar. Não. Eu acho que isso só está fortalecendo a minha fé. E você vai ver que quando você volta, a sua fé volta mais forte do que nunca. Porque agora você sabe que daquele lugar que você saiu, você conhece o caminho agora de volta. Você conhece o caminho de volta. Você conhece o caminho de volta porque ele te deu um caminho de volta. Ele te deu esse caminho. Tem uma parte da música que fala assim: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. E você sabe disso. Eu já escutei muitas pessoas falando do tipo: eu tenho muito medo de me afastar para sempre. Eu tenho muito medo de que esse afastamento ele seja definitivo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem um dia comeu daquela mesa, quem um dia comeu daquele pão, em outro lugar não quer estar. É uma música que fala isso. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. Não sei se é assim a música, mas é quase isso. Quem já viveu isso, nenhum outro lugar te cabe. Porque essa graça que você viveu aqui, essa graça que você achou em Jesus, em nenhum outro lugar você vai achar. E você vai continuar com sede. Você pode buscar em quantos lugares você quiser. Você vai continuar com sede, porque a água que você bebeu e te saciou, você só encontra aqui. Mas eu tenho medo de me afastar. Eu tenho medo de me afastar para sempre. E eu tenho medo de ser isso que eu quero. Você pode ter certeza que todas as coisas na sua vida, se uma vez você experimentou isso, todos os caminhos da sua vida vão te levar de volta até ele. Você vai ver ele em todos os lugares. Não importa se você fique afastado durante 1 semana, 5 meses, 5 anos. Ele sempre encontra um caminho de volta até você. Ah, mas eu tenho medo que eu pertença àquele lugar. Eu tenho medo que eu vá para aquela festa ou esteja com aquele grupo e que aquilo me sacie. Não vai. E você vai perceber isso. E você vai querer voltar. E quando você voltar, meu Deus, a festa que vai ser não está escrita. Uma das coisas que eu faço quando eu me sinto longe, cada afastamento pra mim, às vezes, que eu acabo me afastando de Deus, é de um jeito, né? Mas, recentemente, eu me afastei um pouco por conta da rotina, e uma das coisas que me trouxe de volta foi agradecer. Eu vi um vídeo que falava assim: se você pudesse pedir um milagre pra Deus, qual milagre você pediria? E eu comecei a analisar a minha vida e eu falei: ele já me deu tudo que eu precisava. Ele já me deu as pessoas que eu precisava. Ele já me tirou dos lugares que eu precisava ser tirada. Ele já me deu as orações que eu precisava. Os meus sonhos. Claro que tem muitos sonhos ainda que estão para ser realizados. Então, dessa vez, eu queria voltar para ele agradecendo. E eu imaginei exatamente isso. Se você fosse pedir um milagre para ele, tá, ele tá aqui na sua frente agora, o que você pede? Eu olharia para ele e eu falaria: obrigada. Porque tudo que ele me proporcionou, tudo que eu vivi, eu não conseguiria ter vivido sozinha. Não sem ele. Não sei como eu viveria, não sei como eu estaria hoje, não sei. E eu posso te garantir que ele não vai te deixar cair. Ele não deixa. Pode ser que você passe por um deserto, mas você não morre. Pode ser que você passe por águas turbulentas, mas você não se afoga. Isso é estar com Jesus. Você vai passar, mas você vai passar com ele. E cara, quando você passar, quando você vencer, como vai ser bom ter ele do seu lado para aplaudir a sua vitória. E uma das passagens que eu quero mostrar para vocês está em Romanos 11. Romanos 11 fala assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma ele rejeitou o seu povo. Se a gente foi tão ruim com ele, se a gente crucificou ele, mesmo assim, ele quis nos salvar, ele quis ressuscitar. Você acha mesmo que só porque você se afastou por um tempo, ou só porque você fez alguma coisa que acha que ele ficaria chateado, você acha mesmo que ele não vai te abraçar?
que ele não vai te aceitar? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente não tá falando da mesma pessoa. Porque Jesus que eu conheço e que você conhece, ele aceita de volta. Então, por favor, se você tá passando por isso, um momento de uma fé frágil, um momento que você tá afastado, não procure se fechar mais ainda. Ou se afastar de vez. Jogar tudo pro ar e falar, já que eu tô aqui, eu vou me afastar de vez. Tenta. Tenta de novo. E de novo, e de novo. Sabe por quê? Porque ele tentou. Todas as vezes que você rejeitou ele, ele tentou de novo, e de novo, e de novo. Ele nunca te deixou. Mesmo você rejeitando ele, ele não te deixou. Então, por favor, não deixa ele. Tenta de novo. Hoje eu não senti. Tudo bem. Tenta amanhã. Quem sabe amanhã o seu pensamento ele vai embora e você entende que ele sempre esteve lá. Então, assim, o meu recado hoje para você que tá nessa fé frágil, que não consegue sair dessa situação de se sentir longe de Deus, o meu recado é: tente de novo. Você sabe que para muitas coisas na sua vida que você já passou, essa foi a resposta. Você estava desistindo, mas você tentou de novo. Você estava cansado, mas você tentou de novo. É sempre assim. Então, por favor, tenta de novo. Não cansa de tentar se reaproximar. Porque eu prometo que uma hora isso vai fazer assim, ó. Essa venda vai ser tirada dos seus olhos e você vai falar, só faltava eu perceber. E para terminar, eu queria mostrar uma outra passagem para vocês, que fala assim, é uma oração que eu gosto muito de fazer, e é uma oração que o cego fez quando Jesus estava curando o cego, que está em Lucas 18, 41. Em Lucas 18, 41, Jesus estava recuperando a visão de um cego. E o cego, ele falou para Jesus exatamente essa frase: eu quero ver. Eu quero ver. Olha como isso é profundo, porque olha o quanto isso se encaixa em todos os ramos da nossa vida. Eu quero ver o quê? Eu quero ver milagres. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver os meus sonhos, eu quero ver os meus planos, eu quero ver as pessoas, eu quero enxergar melhor os sentimentos das outras pessoas, eu quero ser mais compreensível, eu quero enxergar melhor a minha própria existência. Eu acho que essa oração que o cego fez, de tirar essa venda, essa cegueira, é a oração que a gente mais pode fazer enquanto a gente está nesse período de afastamento. Eu quero ver. Eu quero enxergar de novo. Adivinha o que Jesus fez? Ele tirou essa venda. Mas você precisa se permitir. Você precisa se permitir tirar essa venda. Porque enquanto você permanecer rígido e duro nisso, não tem o que ele possa fazer. Até porque um relacionamento com Jesus é um relacionamento de mão dupla. Você de um lado e ele do outro. Precisa dos dois. E ele já tá lá. Sempre. Só precisa de você agora. Eu espero que esse episódio ele tenha acalmado um pouco o seu coração, no sentido de que isso é passageiro. Isso é passageiro, é extremamente normal. Ele sabe disso e tá tudo bem. Ele só quer que você volte. Ele só quer que você confie de novo, que você tire esse muro, essa armadura que você pôs em você e se entregue de novo para ele, inteiramente. Esse mês de julho vão voltar os episódios de Chá com Testemunho. Como o Chá com Testemunho ele é gravado com mais gente, é mais difícil reunir, né, para gravar, principalmente, como eu falei, com a rotina de terceirão. Mas eu continuo sempre na minha oração, claro que com algumas dificuldades, mas é exatamente isso que eu falei. Dificuldades sempre terão. É a nossa escolha se a gente quer voltar ou não. Então, fique com Deus e, por favor, não desista, porque a sua caminhada é linda, a sua jornada é linda e Deus se orgulha muito de onde você chegou. E daqui pra frente são só mais vitórias, são só mais sentimentos bons, são só mais memórias com Jesus. Eu agradeço muito pra você que ficou até aqui. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha tocado seu coração.
e tenha te ajudado a se reaproximar dele. Porque eu te garanto que a vida com Jesus, ela é extremamente, muito, muito mais feliz. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!